Boa noite. Tá tudo ok? Som ok, imagem ok, tá tudo certo, a conexão tá legal para todo mundo. Tá dando para me ouvir direitinho? Hoje vamos trocar uma ideia sobre as cartas. Ok, então. A correspondência das cartas na nossa vida amorosa. O que cada uma delas fala sobre o estágio que a gente está vivendo na vida amorosa, sobre como esses símbolos eles se manifestam na nossa vida, como a gente passa por essas etapas. Então, eu vou aconselhar quem quer aprender, quem está interessado, papel e caneta, vai anotando e descobre qual dessas fases você está vivendo, qual dessas etapas que o baralho cigano vem trazendo você está experimentando na tua vida. Isso é muito importante, primeiro para você identificar, opa, peraí, onde é que eu tô? Como é que tá o meu relacionamento, a minha falta de relacionamento, por que isso está acontecendo, né? Então, nesse aulão de hoje a gente consegue dar carta 1 a carta 18 e ir aprofundando isso, né? Entendendo mais sobre como que está sendo a vivência, como está sendo experimentada a área amorosa, como foi sendo experimentada e qual parte da jornada você parou, você está, qual é o próximo passo de repente. Então anotar as observações que as cartas podem trazer hoje é muito valioso, é muito enriquecedor para trazer essa compreensão mais ampla, certo? Então, para a gente começar e abrindo esse conhecimento, a gente vai começar com a carta do cavaleiro, é a primeira. Então, a imagem, ela fala por si só. É um homem num cavalo, um cavaleiro da era medieval mesmo. E quando a gente cruza a informação da carta do cavaleiro, a primeira carta, com a nossa vida amorosa, o que a gente consegue compreender a partir disso? Os inícios, o começo, o primeiro passo, a paixão, o apaixonamento, o envolvimento que a gente começa a ter com alguém. Então é aquela fase inicial do deslumbre, do apaixonamento, da descoberta de algo novo, de um novo relacionamento, de uma nova pessoa, de uma nova possibilidade. Quando a gente tem a carta do cavaleiro na vida amorosa, a gente está sempre olhando para um novo, para o que está iniciando, para o apaixonamento, para o encantamento, para aquilo que dá vontade de mais, de ir além, de descobrir algo novo, é aquele combustível, aquela coisa intensa, né? Normalmente esse arquétipo ele vai sempre se manifestar ali no começo das relações ou quando a pessoa tem isso muito forte na personalidade. Então uma pessoa que é muito conquistadora, que tenta manter as pessoas ali envolvidas, mais sedutora, sabe? Porque tá ali naquele jogo de paixão, no jogo de conquista. Então o cavaleiro ele traz sempre esse estágio para dentro das relações, ele explica o nosso olhar sobre a vida amorosa, né? Aquilo que a gente está passando no momento. E aí, na segunda carta, a gente tem os trevos, que é a carta que dá pra gente corresponder com os primeiros desafios de uma relação. Então a gente conhece alguém, começa ali uma história e logo depois a gente descobre quais são os primeiros sinais de alerta, quais são os primeiros problemas que a pessoa traz consigo, as questões dela, quais vão ser as dificuldades do relacionamento. E aqui a gente já pode ter um divisor de águas. É a primeira bifurcação de uma vida amorosa. Ou a pessoa lida com isso, afinal são coisas pequenas, e corta o que tem que ser cortado e consegue dar continuidade na relação,
ou ela deixa esses problemas tomarem proporções grandiosas e acaba se afastando, seguindo o seu caminho. A gente consegue entender isso para muito além da troca a dois, mas como uma postura de vida. Se nas tuas relações, quando a coisa começa a aparecer uma pedrinha aqui, um negocinho ali, será que isso já vira um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito difícil de lidar? Será que você está tendo paciência para cuidar e tirar as ervas daninhas das relações já desde o início? Ou realmente olhar e falar, ai, sabe, essas coisas que estão surgindo nessa relação realmente não são pra mim, não dá pra mim, tá tudo bem. Como é que é essa tua relação com os trevos na vida amorosa? É importante ter esse olhar mais amplo de, tá, como é que eu reajo quando começam a aparecer os problemas logo depois que a paixão, né, floresceu? Como é que você tá se relacionando com isso, com essa esfera? Então vamos supor aqui que você falou, não, olha, tudo bem, sabe? Eu consigo lidar com isso, consigo lidar com esses probleminhas que a nossa relação tende a dar e vou seguir em frente, vou superar aí esses trevos que estão surgindo e vou seguir em frente. E aí a gente tem um navio, que é a continuação, né? É o segmento das coisas, é o exercício da paciência com o outro, consigo mesmo na dinâmica, é a compreensão de que, ok, estamos numa jornada, demos o primeiro passo e vamos ver o que vai acontecendo nos próximos meses ou no próximo ano. Olha, eu tô aqui, eu tô disposto, eu tô disposta para essa jornada, para essa experiência. Eu topo ver o que vai acontecer e com paciência, com calma, nós vamos lidando com os problemas, nós vamos lidando com toda essa euforia da paixão. As coisas vão tomando outros formatos aqui na carta do navio, aquele pico de apaixonamento, encantamento, ele já vai dando lugar a outras coisas e torna as coisas um pouco mais amenas, um pouco mais tranquilas, não tem aquela efervescência tão grande na carta do navio, né? Aquela coisa fulminante, mas tem aquele olhar de tranquilidade, de querer conhecer aos poucos, de querer trocar com profundidade, com intensidade emocional, mas sem desespero, sem, né, aquela coisa louca de apaixonamento. Aqui as coisas vão caminhando de um jeito mais tranquilo. Só chega nesse estágio do navio quem conseguiu superar o trevo. Então a gente já consegue perceber assim em 3 cartas que o baralho cigano ele vai dando pra gente estágios, fases pra gente ir passando. Se você conhece alguém, se apaixona, mas você não suporta já de cara aquelas pequenas coisinhas que a pessoa traz com ela, você não vai ter como dar continuidade nessa história com paciência, com calma, com tranquilidade, né? Vai ser meio aos trancos. E o navio, ele é fluidez, é um caminho, é uma jornada que é um pouco mais longa, mas ela flui com tranquilidade, passa ali por seus altos e baixos, mas olha, tudo bem, estamos no mesmo barco, literalmente, e vamos seguir. Se a pessoa para na primeira topada, aí as outras coisas não vão acontecer, né? E aí, ok, né? Estamos junto aqui, estamos fluindo nessa relação, vamos ver para onde é que a gente vai, quais os caminhos que a gente vai tomando a longo prazo. E aí a gente chega na carta da casa. A carta número 4, a carta da casa, que para essa esfera amorosa, ela vai estar trazendo a experiência do conhecer de verdade o outro, compreender a rotina do outro. Pode ser aquele passo de já conhecer os pais, de entender como é que funciona a dinâmica da família, é estar na intimidade do outro, o outro estar na sua intimidade, sem vulnerabilidade, com vulnerabilidade, mas sem o medo da vulnerabilidade, né? É deixar o outro te ver, mesmo que a casa esteja bagunçada, mesmo que as coisas ainda estejam fora de lugar.
é permitir essa troca acontecer. Esse estágio, ele diz muito sobre o realmente abrir-se para que o outro possa entrar, possa conhecer, ver como funciona no dia a dia, né? Não necessariamente a gente está falando de casamento, mas é aquela fase do afeto onde você vai se sentindo mais à vontade para falar, olha, eu sou assim, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus traumas, as minhas dores, as minhas expectativas, eu funciono dessa maneira, e a pessoa vai podendo se mostrar também. Então a carta da casa é sobre o ver o outro na sua essência e conseguir compreender o porquê que ele é assim, ou simplesmente aceitar, simplesmente concordar com o que o outro é, com aquilo que o outro trouxe para você. É um estágio que é muito bonito, mas ele traz muita calmaria, é muito tranquilo. De novo, né? Esse pico de euforia, ele fica muito relacionado à primeira carta do cavaleiro. Aqui a gente está falando de fases de convívio, de conhecimento, de absorver um pouco aquilo que o outro é, o que o outro almeja da vida e essas trocas que vão acontecendo. E tanto essa carta, ela é um organizador do relacionamento, que a próxima é a carta da árvore. Então a gente passa da casa para a carta da árvore, trazendo toda a estabilidade, toda a firmeza que essa relação, que aqui ainda é inicial, precisa para dar frutos a longo prazo. Então, assim, se a gente for seguir mais ou menos uma ordem cronológica, aqui a gente tem mais ou menos um período de 6 meses. A carta do navio, ela dita mais ou menos esse período de 6 meses para mais, né? Então a gente tem toda aquela troca que vai acontecendo e vão se conhecendo. Então, em menos de um ano aqui, algumas coisas já podem ficar um pouco mais claras e pode se escolher, bom, ok, olha, eu te vi, eu tô te entendendo, eu tô compreendendo, você também, a gente está conseguindo, né, se entender aqui na medida do possível, gosto da tua intimidade, então agora a gente pode criar raízes, a gente pode pensar num futuro, a gente pode pensar o que juntos vamos promover, vamos vivenciar, quais vão ser as nossas trocas, né, tudo isso. Dentro dessa carta da árvore, essa vontade de ficar, de permanecer, de estruturar, ela vai acontecendo nesse estágio, na carta 5. É simplesmente a vontade de ficar e de ver quais frutos podem surgir, o que pode acontecer a longo prazo. Depois de tomar a decisão de ficar e de ambos concordarem com isso, até aqui a gente vivencia coisas tranquilas, né? Ok, fáceis até de compreender. Depois que se decide ficar, as cartas, na sequência delas, elas deixam claro que nem tudo vai ser assim, leve, constante, e aí a gente entra na carta da nuvem, que para um relacionamento, principalmente inicial, é aquela tempestade mesmo, onde podem haver crises. Olha, você está falando uma coisa, eu estou entendendo outra. Pode haver atritos, choques dentro do relacionamento, porque, sabe, é a rotina, são os outros compromissos, são as demandas, as expectativas, as angústias que vêm à tona, emoções de outros relacionamentos que podem vir para esse também. Então, as conversas podem virar briga, sabe aqueles choques, né? Que pode dar assim, uma faísca já vira uma coisa descontrolada. Isso é um caminho quase que natural. E ele vai acontecer porque existem cargas emocionais que estão aí nesse relacionamento, que cada um está trazendo e que de alguma forma precisa vir para fora. A questão aqui é como isso vai ser acolhido,
entre o casal. Como é que essa vida amorosa a dois vai estar experimentando isso, né? Então, ok, eu decidi ficar. Mas na primeira tempestade isso já abalou tudo, então a coisa não estava tão firme dentro de mim assim. Agora, deu ali aquela tempestade, aquele rebuliço, passou, clareou o tempo, olha, vamos conversar, vamos se entender, vamos ver o que está acontecendo, vamos melhorar isso, vamos trabalhar na comunicação. Normalmente as nuvens são dúvidas que acontecem pela falta de troca, de falar e ouvir com clareza, né? O que normalmente, qual é a etapa que normalmente a gente experimenta aqui, né? Na sequência. Vem todas essas incertezas, o estresse, a agitação mental, a confusão mental. No momento seguinte, entra num estágio de se fechar, voltar para dentro e deixar com que todas as inseguranças tomem conta, aflorem, a desconfiança de que o outro tá mentindo, tá traindo, e aí eu não falo o que eu tô pensando, e fica esse jogo. Quero que o outro adivinhe o que eu tô querendo, porque eu não vou falar, porque eu não sou... Todas essas, loucuras que acontecem. Então, o que a gente tem como sequência aqui? A gente passa da nuvem para a cobra, que vem trazendo toda essa insegurança, essa postura meio manipuladora. E se a pessoa não fizer, sabe, eu vou me vingar dela de alguma forma. Cria joguinhos dentro do relacionamento, que é muito perigoso, é nocivo, é danoso, faz mal a si, faz mal ao outro. Ao mesmo tempo que entra um jogo de sedução, um apelo de sedutor, assim, muito forte nessa fase. E por que isso vem tão intenso? Porque as nuvens não foram resolvidas. Não teve espaço para isso acontecer. Para se resolver as inseguranças, aquelas dúvidas, todas aquelas angústias que vieram com cada um dos pares, né? Se aconteceu, como é que essa cobra vai estar manifestada aqui? Como períodos de repente de silêncio, um tá um pouco mais distante do outro, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Quando se conversa, é ok, mas entende esse período de silêncio, de afastamento, entende? Normalmente essa energia não tá muito bem resolvida. Ela acaba criando umas tensões, assim. Ai, olha, mas eu não tenho ciúmes, eu não sou uma pessoa que... A cobra não vai se manifestar em mim com ciúmes. Mas ela vai botar umas paranoias na tua cabeça de outras coisas, sabe? Você pode ficar ali tentando digerir uma coisa que não digere. E isso vai sabotando a tua relação, vai sabotando o teu olhar pro parceiro, tá? Não necessariamente ciúmes, mas qualquer outra semente ruim que você vai ali nutrindo e fala assim, então, quer ver uma boa? Então você já tá aqui, ó, decidiu ficar, é a pessoa, mas eu tenho dúvidas se essa pessoa me ama mesmo, eu acho que sabe tudo que eu passei, muito difícil a minha trajetória. Então, será que essa pessoa me ama? Eu vou fazer um monte de teste com ela para ver o tamanho do amor dela por mim. Entende? Não precisa ser ciúmes. Você pode encaixar em várias coisas. E aí, não dá para viver de caos em caos, né? O que as cartas vêm promovendo? A oportunidade de transformação, renovação. Ou aqui, a partir dessas noias todas, acaba a relação, ou vocês transformam isso. É das duas uma. Ou vocês adaptam isso para virar uma coisa nova, ou não vai ter jeito. E aí entra o caixão. Ou é renascimento, onde os dois se adaptam, ou é final. Não tem muito meio termo. É preciso reciclar. Se você não estiver disposto, é fim, né? Mas vamos abrir aí uma terceira possibilidade. Olha, deu uma amenizada nessa fase, sabe? A gente tá convivendo um pouco melhor, mas cada um tá ali nutrindo os seus fantasmas, né? Interiores, os seus medos, os seus monstros internos.
ninguém tá conversando sobre nada, tá todo mundo fingindo que tá tudo bem, ninguém resolveu o problema. Mas passou. Dessa vez passou. Ótimo. Então agora, olha, tudo lindo, maravilhoso, sabe? Tá tudo fluindo muito bem, a gente tá ali socialmente ativo, passeando bastante, curtindo e taraná. Então aqui a gente tem o buquê. Então, para inglês ver, esse relacionamento tá tudo lindo. Na intimidade tá tudo bem? Não, porque não foi resolvido. Agora, quando surge a oportunidade de finalizar, de reciclar, de resolver ali com a carta do caixão, o que vem depois é só colheita disso. É confiança, é se sentir amado, é entender a necessidade de amor do outro e conseguir vivenciar isso. Só a partir disso, nesse movimento saudável, presta atenção, o buquê ele vem trazendo para a vida amorosa a oportunidade de vivenciar o amor através do acolhimento, através da tranquilidade e da autoestima, da autovalorização, conseguir dar amor para o outro, entende? É transbordar amor a ponto de dar para o outro e conseguir cortar aspectos negativos desse relacionamento. Cortar mesmo, pela raiz. Essas duas cartas, elas são muito ligadas com essas duas. Dentro da área amorosa, assim, mais do que tudo. Por quê? Aqui a gente está vivenciando angústias que sabotam o relacionamento e que, se não for cuidado aqui atrás, se o caixão não vier finalizando esses pontos, você vai viver ali aquela fachada de relacionamento e no fundo vai estar sempre sentindo a necessidade de que não tá bom o suficiente, precisa mudar alguma coisa nessa relação e vai virando briga porque tá sempre achando que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tá te fazendo sofrer e a coisa não vai ter espaço de caminhar. Então, mais uma vez as cartas vêm falando, olha, ou recicla ou acaba. Ok, não reciclou, tentou continuar, vem outra. Ou recicla, ou corta o que tem que ser cortado, ou o relacionamento não tem força de florescer. É como se fosse uma poda necessária. A carta da foice, ela vem falando muito sobre isso, sobre essas podas necessárias. Dentro do relacionamento, dentro da área amorosa, podas de sofrimento. O que está causando tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento para essa relação, para a tua vida amorosa? É a tua autossabotagem? É a tua angústia? É você não conseguir suportar já desde o início a história do outro, aquilo que o outro está trazendo? Será que quando você aprofunda na vida da outra pessoa e começa a ver aquela intimidade dela, isso já te apavora e você já corta isso daquele momento e depois lá na frente você fica ali amargurado, pensando, se punindo, se castigando sobre isso? Será que são esses pontos? Então assim, começa a analisar o que será dentro da minha realidade amorosa que está me causando dor e sofrimento. Aonde é que está esse ponto? Porque é isso que precisa ser cortado. Não adianta ficar nesse movimento para inglês ver tudo lindo para os outros na rede social, sabe? A carta do buquê ela é muito maravilhosa, mas quando ela está em desequilíbrio, é tudo aparência, é tudo para verem que eu tô bem, para verem que eu tô feliz, para verem que meu relacionamento é lindo e maravilhoso. Mas lá dentro, lá no profundo, a coisa não tá boa, entende? Então isso precisa ser cortado, esse movimento precisa ser resolvido, precisa ser feita uma mudança profunda para que a coisa ande, para que haja vida, para que haja desenvolvimento amoroso, para que a coisa aconteça, certo? Então vamos partir do pressuposto aqui, que sim, olha, quando passou pelo caixão eu fiz as reciclagens no meu relacionamento,
A gente se reencontrou, sabe? Se conectou, foi lindo, nos permitimos. Tô cuidando da minha autoestima, maravilhoso. Entendi as minhas angústias, eu tô trabalhando nas minhas dores e exigências pessoais. Aqui. Tô tirando isso do relacionamento e tô trazendo para mim. O que é meu, certo? E aí o que vem? Depois do chicote carta 11, a gente tem os pássaros. Que na dinâmica de relacionamento, a gente está falando de um amor liberto. Um amor assim de parceria, de compreensão, de muita conversa, diálogo rico, mas aquele olhar para o futuro, sabe? Aquela coisa assim, olha, tô com você, não tem pressão, não tem peso, não tem cobrança. Estamos juntos, indo para algum lugar, para onde, né, os nossos... como se diz? Os nossos valores estão nos levando. Né? A carta dos pássaros é isso, é esse encontro de valores que vai levando adiante. E traz todo esse frescor para o relacionamento, essa não necessidade de cobrar, de exigir. É só a tranquilidade em ser, em estar, em compartilhar a vida, em compartilhar conhecimentos, experiências. Então essa parceria mesmo ali, bem característico do que está aqui, né? A gente tem aqui um casal de passarinhos e tal, é bem esse arquétipo. É juntinho, é compartilhando ali a existência, a vida e tranquilo por estar, sem peso, sem cobrança, sem nada. Tranquilo. Não quer dizer que não vai ter compromisso, comprometimento ou lealdade. Quer dizer que é leve. Só. E aí, depois disso, a gente entra na carta da criança, que vem trazendo mais aspectos leves. É onde o relacionamento, assim, ele tá legal, que pode dar fruto. Um pode dar fruto ao outro, né? Então, vamos lá. A gente tá aqui tão parceiro, tá tão legal, e eu tô vendo que o meu companheiro, a minha companheira, tem um sonho, tem uma vontade. Olha, eu vou dar estímulo para ela realizar isso, eu vou dar força para que isso possa vir ao mundo. Nós dois temos um projeto junto, então vamos trabalhar para que isso aconteça, para que algo novo nasça a partir da nossa troca, a partir do nosso relacionamento. Então a carta da criança, dentro da área amorosa, dentro de um relacionamento, ela não está falando necessariamente de filhos, ela está falando de frutos, de nascimento de alguma coisa que vem a partir do casal, a partir, né, dessa parceria amorosa. Pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser uma viagem, pode ser um bem que seja para o casal, né, uma casa, enfim. Mas é algo novo que pode nascer a partir desse companheirismo. É essa oportunidade do novo. E aí, é muito importante que nesse estágio, quando chega a carta da criança, que a sua criança interior, ela esteja vista, pelo menos, esteja ok, para que ela não acabe causando nenhum dano no relacionamento. Então, por exemplo, tá ali vivendo uma fase bacana de companheirismo e tal, mas de repente dá um estalo. Vira uma chavinha ali e a pessoa fala assim, ai, mas sabe, eu não me sinto tão protegida nesse relacionamento, eu não me sinto tão amparada. Parece que falta alguma coisa, né? Aquela falta. Parece que, sabe, meu parceiro, minha parceira não tá me dando amor suficiente. Parece que não sei, não tô inteira aqui, sabe? Não tá me dando aquele preenchimento todo que eu precisava. Quem tá falando isso? A criança interior, que tá ali ainda
com alguma queixa dos pais ou cuidadores e vem trazendo isso para o relacionamento. Então, numa fase onde era para tudo estar fluindo bacana, a criança ela pode trazer queixas infantis. E é preciso olhar se é a criança, se é o parceiro, o que está acontecendo, como é que tá e tal. Para conseguir diferenciar isso, certo? Se a criança interior, ela não está vista, ela não está olhada, não se sabe das necessidades dela, e ela aí planta algumas sementes de desconforto, porque ela não foi devidamente acolhida na infância, não foi dada a ela certas coisas, e isso volta para o relacionamento. O próximo passo é tentar de todas as formas fazer com que o parceiro dê aquilo que falta, a parceira dê aquilo que falta. Então tá, vamos supor, né? Então vamos supor que aí a sua criança, ela sofreu com não se sentir vista. Não foi vista, não foi validada, não foi notada, independente da história. Ela não foi vista. Aí entrou no relacionamento, o relacionamento tá sério, o relacionamento virou casamento e tal. O que acontece? Essa criança vem falando assim, mas eu acho que meu parceiro não tá prestando atenção em mim, não. Tá ocupado demais, tá pensando muito em outras coisas. Eu preciso de atenção, sabe? Se eu não tenho atenção, eu não fico bem, inconsciente, né? Eu preciso ter mais atenção, senão como é que eu vou saber que essa pessoa me ama? Eu já sofri tanto com falta de atenção na minha vida, agora eu preciso disso. Aí, né, essa necessidade da criança é ser vista, é ser notada. A próxima carta, então a gente tem aqui a carta da criança e depois a carta da raposa. Essa criança que não está sendo vista, ela vai começar a dar sinais aqui, ó, na raposa. Que vai fazer o quê? Vai começar a jogar para que o parceiro vá vendo. Então, hoje eu vou ficar bem doente, inconsciente, gente. A pessoa fica doente por quê? Porque ela vai tendo atenção. Então, ela inconscientemente, ela vai manipulando algumas situações para ela poder obter aquilo que a criança precisa, certo? Para tentar satisfazer uma necessidade infantil. Ou ela vai tentando aqui na raposa ter o controle de algumas situações, de algumas coisas, para essa criança, né, se sentir mais, né, nutrida de alguma forma. É óbvio que isso não dá um bom resultado. É certo que isso não gera uma boa coisa, porque é uma necessidade interior que não foi vista e que não corresponde ao parceiro ou à parceira, mas que está sendo depositado nela, para que seja curado, olhado, resolvido, Só que na hora que isso vem para fora, isso vem de uma forma muito torta, porque você vai estar tentando jogar com o outro fazer o que você quer, fazer o outro pensar que o que ele está pensando é legítimo, mas na verdade é o que você quer que ele faça. Isso é desgastante para você, para o outro, né? E aí, tá. Passou disso, tem a raposa, né? Passou da raposa, o que a gente passa? Para o urso. Nesse cenário da necessidade infantil, manipulação e controle, você vai conseguir sempre fazer o outro fazer o que você quer? Não. E quando não acontecer, como é que vai ser? A pessoa pode se fechar e ficar rancorosa naquilo, sabe? Porque nunca faz do jeito que eu quero, nunca é como eu quero, nunca é no meu tempo. Sabe aquela coisa bem dolorosa? Então, ou assim, não é do meu jeito, então vamos ver quem que pode mais. Eu vou fazer mais, ou você não vai fazer mais nada, aquela coisa. Vira uma guerra interna travada no relacionamento. Se você não faz o que eu quero na hora que eu quero, então eu também não vou com você no lugar tal. Então eu também não vou fazer tal coisa que você gosta, que você quer.
Ou então assim, você não fez pra mim, então não precisa fazer mais nada, porque eu faço tudo, então eu faço tudo. Você entende? E aí, essas coisas, elas vão se manifestando normalmente quando o relacionamento ele tem um convívio muito mais intenso. Então, casamento ou um namoro que já tem um prazo, né, a longo prazo, assim, que tem um convívio mais intenso. E isso acontece. Se tudo que eu falei assim, ele não passei por isso, acho que eu não passei por isso. Repara bem, presta atenção. Em algum lugar você vai achar alguns sinais assim. Quando que isso não vai acontecer? Quando a criança interior tá ok, nutrida, acolhida, bem trabalhada, sabe, amada. Ela sabe o lugar dela, ela, entendeu? Tá amparada por você. Do contrário, isso vai se manifestar. Porque daí, se essa criança ela tá super ok, tá super bem resolvida com a tua história, a história da tua criança interior, ela tá podendo se manifestar, você usa a criatividade, você brinca nos seus momentos que tem que brincar, você não tem o medo do novo, tá? Isso na tua vida como um todo. No amor, essa criança vai estar experimentando mais amor, mais alegria, mais felicidade, mais coisas boas. Quando chegar no arquétipo da raposa, você vai pegar toda essa energia mental e você vai planejar uma viagem, você vai planejar um financiamento, você vai planejar uma coisa para você que vai beneficiar a tua vida amorosa, entendeu? Você vai pegar essa energia mental, em vez de ficar fazendo o outro fazer o que você quer, você vai canalizar isso para outra coisa, a benefício do todo, do casal, do casamento, vai planejar um casamento, né? E no urso? Como é que isso pode se manifestar se a criança tá bem ok? É toda a energia de força, ao invés de disputar com o outro, eu vou proteger a minha relação. Isso não é ficar cega do mundo e não ver os defeitos. Não, mas olha, eu vou proteger minha relação. Eu tô vendo que minha relação tá se desgastando por causa daquilo. Então, eu vou pegar essa força interior e vou botar para que a casa fique arrumada, né? Para que nós dois possamos estar mais fortes, os nossos objetivos, a nossa união, o nosso compromisso, enfim, para superar o que tem que ser superado, entende? A energia ela é a mesma, mas ela muda de formato se a gente está mais ok ou menos ok com um determinado pivô das coisas. Então, assim, normalmente, o que eu vejo nos atendimentos é essa carta da criança trazendo mais questões do que soluções, né? Porque é normal, a gente vai levando a vida e de repente, né, tá adulto, cheio de coisa acontecendo, e aí a gente, né, descobre que existe a criança interior, que tem assuntos lá, e aí que a gente dá conta dela. Mas, supondo que esse relacionamento aqui passou pela raposa, ele passou pelo urso, chegou na carta da estrela. Então, a gente supera ou trabalha essa coisa da disputa e consegue ir além. Agora a gente olha para um horizonte a longo prazo. Olha para o futuro. Fala, bom, então essa é a pessoa mesmo que eu quis, né? Escolhi criar raízes lá na árvore, lá atrás. Escolhi ficar. Fiquei, passei por um monte de coisa. Então agora a gente pode olhar mais longe ainda. Agora a gente pode projetar assim mais para frente. Agora eu consigo entender a nossa história e ir trazendo isso para mim, né? Agora a gente consegue confiar que na disponibilidade do outro, confiar que o outro está presente, que o outro ama, que o outro faz tudo que pode. Na carta da estrela existe toda essa abertura para que o outro ele seja, exista, dê, receba, né? Até aqui
todas esses pontos positivos, pontos negativos e tal, falam muito sobre a individualidade dentro da relação. Como eu me sinto, como eu percebo, como eu expresso, como eu manifesto. Quando chega na carta da estrela, a gente tem essa abertura. Eu me abro para o meu parceiro, eu me abro para o amor dele, eu confio que ele está hoje, estará amanhã e vai ser como tiver que ser. Tem toda essa tranquilidade de confiar no outro, de se abrir para o outro, de estar disponível para o amor do outro. É na carta da estrela que esse movimento acontece, que consegue ter essa expansão. Aline, olha, eu acho que eu nunca tive essa imensidão de amor no meu relacionamento. Acho que nunca chegou nisso. Ou você não passou da carta do urso ou nem chegou até ela. Num estágio interior, inconsciente, você está parado em alguma coisa aqui atrás. Não conseguiu avançar disso. Ou vai e volta, tá? Porque é uma escada. Vamos pensar nessas cartas aqui como uma escada dentro da vida amorosa. A gente vai indo degrau, 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 degrau. Certo? E aí, ok, me abri, confiei na pessoa, confiei no amor da pessoa, tá tudo assim amplo, espaçoso dentro dessa relação. Qual que é o próximo, assim? A cegonha. E aqui a coisa realmente ganha outro patamar de relacionamento. Pode ser que aqui aconteça o casamento, tá? Mas às vezes as pessoas se casam e estão em outras etapas aqui. Então o que vai vir com a cegonha? Vai vir, pode ser também um filho, tá? Mas aí isso também pode acontecer em outra etapa. No mundo ideal, no caminho ideal, tem essa expansão aqui, e aí é o casamento, aí é os filhos, mas na prática a teoria é outra. Então, assim, a gente tem uma outra etapa de relacionamento maduro, sincero, de adulto para adulto, sem as queixas da criança, sem a dívida, aquela coisa de, da criança que não teve e agora está exigindo do parceiro, e todas essas angústias dos relacionamentos passados e tal. Aqui tem plenitude. A interpretação ela vai mudar um pouco, mas cada carta está trazendo a sua história, tá? Aqui eu tô trazendo a jornada do baralho cigano aplicada na nossa vida amorosa, né? Na nossa vida afetiva, nos relacionamentos. Mas, por exemplo, se sai, vamos tirar aqui as nuvens, o buquê e a criança, o que a gente vai ter aqui? Então a gente, vamos inverter um pouco as coisas. Então a gente tem as nuvens, o buquê e a criança na vida amorosa de uma pessoa, por exemplo. Então o que a gente consegue entender a partir disso? Que nesse relacionamento, no momento que ela está vivendo, existem muitas incertezas sobre ela mesma, sobre a própria autoestima, sobre quanta felicidade ela pode experimentar e o quanto isso está afetando o relacionamento dela, trazendo comportamentos infantis ou trazendo a eterna necessidade de começar um novo relacionamento. Então, assim, de repente, até começa um relacionamento, mas são tantas dúvidas profundas sobre: será que é essa pessoa? Será que eu sou pra ela? E aí termina e começa outro. Ou vai trazendo sempre essas angústias infantis pro relacionamento. Então, assim, muda a forma de explicar, mas a interpretação em si de cada carta, ela vai mais ou menos pro mesmo caminho. Muda o cenário, porque cada história é uma, mas as cartas elas trazem consigo essas impressões, né? Essas informações. Respondido? Ou
Se ficou alguma dúvida, você manda pra mim, certo? E aí, voltando aqui ao raciocínio. Então, na cegonha, a gente tem aqui essa expansão do patamar, né? Então, abriu pro amor, conseguiu conectar com o outro, a cegonha ela vai subindo. Então, agora são dois adultos se relacionando, podendo se ver, se reconhecer, se respeitar, trocar, assim, planejar futuro, dar saltos na relação, né? Então, na cegonha a gente experimenta essa maturidade, esse amadurecimento grande. E aí, e só então vem a carta do cachorro, que é o arquétipo de amizade, de lealdade, né? Aquela coisa do cachorro, é o melhor amigo do homem, não. Na vida amorosa, no relacionamento, como é que isso flui? Como é que o cachorro pode... O que ele traz de informação? Depois de maturidade, só depois de maturidade é que você consegue ser companheiro do outro. Então, só depois que passou pela cegonha é que o arquétipo do cachorro ele vem trazendo para o relacionamento a noção de ser realmente amigo do parceiro, leal, companheiro, protetor, sabe? Todas essas qualidades de amizade, assim. Mas é só depois dessa maturidade. Porque aí não tem ego, não tem disputa, não tem eu melhor que você melhor que eu, quem faz mais que quem, cada um tá fazendo o que pode, entendeu? E aqui a gente tá numa troca tão bacana, tão igual, que eu protejo você à medida que eu posso, você me protege à medida que você pode, eu proporciono coisas boas pra você à medida que eu posso, você proporciona coisas boas pra mim à medida que você pode, tá tudo bem, sabe? A gente vai se equilibrando, sem ego, não tem outra palavra que eu possa usar, é sem ego. Desbanca toda essa coisa do ego, da necessidade, da cobrança, da exigência, da dívida que o outro tem que pagar, que nem foi ele que fez, coitado, né? O outro tem que pagar um monte de coisa que ele nem sabe que existe, nunca nem viu. Isso aí é muito comum ver nas cartas. O quanto nós levamos para a relação de exigências que não tem nada a ver com o parceiro. Então, só depois que isso vai sendo visto e aceito, é que vai tendo espaço de verdade para o outro. Certo? Então, hoje eu me propus a falar da carta 1 à carta 18. Então, a gente foi do cavaleiro ao cachorro. E aí, na quinta-feira, a gente vai falar da torre. Se eu não estou equivocada, que é a carta 19, a torre, até a carta da cruz, ainda dentro desse tema amoroso, ainda dentro dessa dinâmica de afetos e relacionamento, pra gente compreender e encerrar esse conhecimento e conseguir ir aplicando na vida pessoal, entender que estágio estamos, como é que estamos, quais são as próximas fases, né? Como ir caminhando, quais são os caminhos. Tá certo, meninas? Ficou dúvida? Hoje eu tô no tempo também, entrei atrasadinha, mas estou no tempo.
E aparentemente com mais silêncio, né? Eu acho que foi uma das lives mais silenciosas, assim, nos arredores. Mas é isso então, minha gente. Um beijo, até quinta-feira. Quinta-feira a gente encerra esse papinho das cartas no amor. Pra gente caminhando mais leve, com a mente mais aberta, entendendo onde é que a gente tá, o que é do parceiro, o que é nosso, pra coisa poder fluir melhor, tá bom? Até quinta!